Como é que é, malta? Sejam bem-vindos ao canal Nux Nenuk para mais um vídeo. Estou junto aqui com a Sofia. Vamos fazer então o vídeo que muitos de vocês têm pedido. Teste do Pendura aqui da Voz 800 Rally. Não foi fácil, mas finalmente consegui arranjar alguém com coragem e disposição para sentar aqui o queijinho e andar aqui com o Nux. Vou-vos apresentar a Sofia, ou ela vai se apresentar, para vocês saberem quem é a Sofia. Olá, sou a Sofia Porfírio, mais conhecida por Sofsrai no Instagram. Vou lá seguir. Eu já ando de moto há 20 anos, competi em Enduro e Trial. Entretanto, no Covid cansei-me, poucos apoios, desisti. Entretanto, comprei uma CF 4,5 e virei domingueira. Domingueira, mas não por muito tempo. Porque nós sabemos que ela tem um cheirinho de off-road nas veias e então nós vamos começar a incomodá-la, a ver se ela vem connosco, começar a fazer aí uns gadelhositos. Eu acho que ela vai gostar. Vamos começar pelaquela série que nós temos da Rota Norte e ela vai encaixar e vai gostar. Sofia, nós vamos fazer o teste do Pendura. Certo. Já te fui buscar a casa, já fizemos alguns quilómetros e eu queria que falasse um bocadinho só nas primeiras impressões, mas algo assim resumido, porque temos mesmo que ir para a estrada e hoje ainda temos o dia todo para rolar. Por isso, o que é que achaste? Senti-me confortável, o banco não é duro, portanto, confortável. Atrás também vou bem apoiada na top case, nas esponjas. Em relação a ti, não estou muito afastado, mas também não estou muito próxima, portanto, tenho ali uma separação que é até boa. Ok. E como tu também és grande, acaba por não receber tanto vento. Eu sou a marquise, entendem? Eu sou a marquise que impede que o vento vá para ali. Nós vamos para a estrada e eu vou-te pedir que sejas então completamente honesta e que realmente entendes, pá, falar verdadeiramente aquilo que sentes, pá, sem pressões, sem nada, que eu acho que é isto que este canal se traduz, é sermos sinceros. Já chega? Já chega. Então é essas azuis. Deixa ver isto que nós estamos a brincar. Pois é, malta, o que é que vamos fazer então? Vamos para a estrada, vamos testar e eu já disse à Sofia, vai ser mesmo, pá, o que ela achar, vai ser o que vai ser apresentado, mas as primeiras impressões já foram boas, o que não é nada mau, mas é preciso rolar porque só fazer meia dúzia de quilómetros não chega. Vamos embora, vamos para a estrada? Vamos embora. Siga então, dá gás. Até já. Ainda estás aí? Eu estou. Ela ainda está, afinal, menos mal que ela ainda está. Pensei que já tivesse perdido, que eu nem a sinto aqui atrás. Também por isso, 50 quilos não sentes? Pois não, é verdade. Sofia, diz-me uma coisa, as primeiras impressões na apresentação foram boas? Podes falar, alteraste ou queres alterar alguma coisa? Fala-nos um bocadinho. Não, sinto-me bem, estou numa distância boa de ti, ou seja, consigo não apanhar tanto vento, estou confortável. O queijinho está bom? O queijinho está bom? Tá, isto dava para adormecer. Dava para adormecer. Não me digas já isso, não? Temos ainda para testar. Mas basicamente o teste, pronto, já chegámos a uma pequena conclusão, mas vamos fazer. O que é que nós vamos fazer? Vamos fazer a nossa pista de testes que nós costumamos fazer quando testamos as motas, porque penso que será então o melhor terreno, porque vocês já sabem, temos então Alcatrão, vamos entrar também na autoestrada, depois vamos ter terreno completamente sinuoso, um paralelo esquisito, e aí então é que eu também quero ver o que é que a Sofia nos vai dizer em relação a isso. Porquê? Porque até aqui, pá, já fizemos basicamente nacional, um bocadinho de autoestrada, nacional, mas nacional assim aqui, e tranquilamente em modo passeio, não foi inventar mais. Sofia, achas que não estou habituada a ter uma cabeça à minha frente. Pois, exatamente, e tu estavas com um bocadinho de medo porque, como todos nós que andamos de moto, não é? Acabámos por ter um bocado de medo de nos sentarmos à pendura. E tu sentiste isso também, certo? Sim, porque eu a conduzir é uma coisa e dar a confiança a alguém para conduzir e eu ir atrás é completamente fica diferente. Fica sempre um bocado aquém. É assim, eu posso dizer que se puder evitar sentar-me à pendura de alguém, eu evito. Ou então é alguém que eu tenho que confiar mesmo muito, porque eu borro-me todo. Mas dou-te valor porque, assim, a gente já se conhece há algum tempo, mas nunca tinhas andado comigo de moto
Não. E foi mesmo tipo, opá, mas também há algo que eu te disse logo quando a gente arrancou, eu disse, anda tranquilo, anda à vontade, se não te sentires bem com alguma coisa que eu faço, diz-me, foi o que eu te disse. Sim, sim, Que para era- já está tudo tranquilo. Também Pá, estamos a estou- andar assim tranquilos, não estamos a fazer nada de mais, estamos no meio da cidade. Estamos a passear, que é basicamente a utilização que toda a gente acho que deveria fazer com uma moto destas, indo com o seu pendura, passear, aproveitar então a liberdade, aproveitar as vistolas, aproveitar se vocês tiverem uns intercoms como nós temos, ir a conversar sobre qualquer assunto que vocês possam querer conversar, não é? Mas aqui a intenção é curtirem a dois, verem vistas, pá, e fazer a vossa psicologia que eu gosto de dizer que faço quando ando de moto. Por isso, não precisamos de andar aqui nas acelerações, certo? Não. Embora agora vamos fazer isso um bocadito, vamos acelerar aqui um bocadito na autoestrada. Eu penso que vai ser um bocado mais difícil nós falarmos, mas a Sofia, se quiser falar, que fale, e eu não vou falar. Vamos acelerar aqui mais um bocadito, que é o costume que nós fazemos aqui na autoestrada. Por isso, vamos lá, Sofia, preparada? Eu estou. Vamos lá então. Eu Vamos só nasci deixar... preparada. Então, como diz o outro, vamos meter o modo Sport, segura-te. Eu não sei se tu foste a falar com a malta, que eu não ouvia nada, muitos destes intercom. O teu intercom é terrível. Opa, tenho que arranjar um. Eu como ando sempre sozinha, isto chega-me, que é basicamente para atender chamadas e música. Está certo. Quantos Diz-me uma destes? coisa. Vamos falar agora que eu não tenho noção daquilo que disseste ou não, que é para eu também me enquadrar. Diz-me uma coisa, nós aqui, eu acelerei mais um bocadito, passámos sem dúvida bastante da velocidade legal que nós podemos andar então na autoestrada, sem dúvida que sim, para também realmente, para ver aquilo que tu sentes, se realmente te meteu medo, se não meteu, fala comigo e explica-me tudo. Não, foi tranquilo, simplesmente como tenho a câmara na cabeça, não estou habituada e então senti o capacete aí para trás. Por falar nisso, ela ainda está na cabeça, está. Está. Eu nem E sei se então ela senti a levantou ou não, cabeça- acho que ficou direita, não, está no mesmo sítio, que medo. Pois, porque baixei um bocado a cabeça, porque senão Ok, o capacete Logicamente, estava claro. a levantar e então não estava a ser muito confortável. Mas de resto, sim, não senti a velocidade em si. Tá, nós demos sensivelmente para aí 184, foi mais ou menos essa a velocidade que nós demos, não demos mais do que isto, mas acho que já é uma velocidade excessiva para a malta ir a dois e passear e por aí fora. Logicamente, a gente acaba sempre por se meter em autoestrada e depois na autoestrada, tudo depende daquilo que vocês querem fazer e o timing, mas eu normalmente a minha velocidade de cruzeiro divide-se entre os 120 e os 160. Logicamente que aqui na moto dá-nos sempre mais um bocadito, por isso nós controlamos por aí e acho que os radares dão-nos um bocadito ali de margem para vocês também poderem ver isso. Mas pronto, aqui demos mais um bocadinho que eu queria que tu sentisses, sabes, um bocadito mais a velocidade. Sim, a e por aí sensação da fora. velocidade e isso. Exatamente. E, então foi tranquilo, não sentiste que tipo, ai que eu vou morrer aqui, ele vai demasiado rápido, foi tranquilo. Não, opá, o instinto é apertar as pernas, mas é normal. É lógico. E de resto não, porque já estou habituada, mas com o vento e com a câmara no capacete senti sim aí a Um bocado mais velocidade. lento. O que eu aconselho, normalmente o pendura, indiferentemente disso, quando vai atrás, é contentar-se na autoestrada, velocidades mais altas, é realmente esconder-se atrás do condutor. Mesmo o capacete e tudo, sabes, é entrar atrás do condutor. É a melhor forma, porque senão vais sempre, porque eu tenho esta proteção aqui, estás a ver? Sim, sim. Eu e tenho a nós- proteção do vidro, tu aí atrás, se olhares para o lado, não vais ter. Vamos entrar agora no primeiro empedrado e é então esta que eu quero que a Sofia nos fale. Fala-nos deste paralelo ou empedrado. Este não é o mais complicado, mas é um dos que eu quero que tu digas como é que estás-te a sentir aí atrás. Tranquilo.
Para já, o amortecedor deve estar bem afinado. Pelo menos somos dois, tem que estar já com mais carga, pá, mas tranquilo. Incrível, te posso dizer que não mexi em nada nesta suspensão, está stock, completamente stock, não afinei. Ela é completamente regulável, mas eu não afinei e não fiz nada. Deixei ficar porque eu acho que até está bem. Sim, mas normalmente as motas vêm dos stands de stock para 80 kg, uma coisa assim. Mas 80, a 75 é isso, é 75. E então, Andaste a para estudar. duas pessoas... Andaste a estudar. Ai, pois não, tu percebes a coisa. Não andaste a estudar, sim, tu percebes. Percebes da coisa. Mas sim, tens razão. Mas e que tal este primeiro empedrado? A coisa... Tranquilo. Tranquilo, ok. Logicamente que sente-se sempre, porque estamos a falar as estradas de empedrado ao paralelo, como nós chamamos aqui no norte, e vocês aí mais para o sul é o empedrado. Logicamente que é uma estrada bastante sinuosa, é uma estrada que vocês vão sentir, por muito confortável que seja. Eu lembro-me, mesmo na minha BMW, na minha GSA 1250, eu sentia o empedrado. Agora, a questão é, se vocês sentem o empedrado e conseguem ir tranquilos, eu depois vou ver na gravação a voz da Sofia, porque se a voz da Sofia foi muito... quer dizer que então ela estava a sentir mais. Poderia não estar a incomodá-la, mas a sentir mais um bocado, mas não me pareceu. Mas também Sim, como ainda solucei ali nos buracos, mas ia confortável. Mas como o teu intercom é meio manhoso, eu não sei. Aqui é tranquilo, vocês já sabem, nacionais, a curtir umas curvinhas, vamos, como se nada fosse. Eu digo-vos uma coisa, eu acho que nunca tinha andado com o pendura atrás e eu sinto-me verdadeiramente confortável contigo aí atrás. Também sou levezinha, sou não uma és tu, pena. é o pendura. Pronto, é isto, meus amigos, é isto. Não, mas realmente, pá, a nível de pendura, sim, és uma excelente pendura e não és um peso morto. Sabes perfeitamente pôr mecados te deitar da forma, e isso conta muito. Vocês têm que ensinar isso ao vosso pendura. Têm que ensinar que não é fazer o contrabalanço, ao contrário, é ir tranquilo. Pá, se não se sentem confortáveis, agarrem-se ao vosso condutor, se se sentirem mais confortáveis. Embora eu aconselho sempre, a top case faz um jeito de caraças aí, não é? Pois faz. Eu se não tivesse top case ia-me começar a doer as costas. Exatamente. E depois está tipo pica-pau na minha cabeça. Entendes? Sim, literalmente. Estás a ver? Tipo nos arranques e isso tudo, e ia acabar. Por isso eu digo sempre à malta, pá, metam uma top case e o vosso pendura vai agradecer, vai se cansar menos, vai estar mais tranquilo. E este segundo empedrado, então é um empedrado normal. Este aqui, como eu costumo dizer sempre nos meus testes, é uma estrada então mais certa. Este empedrado não está tão danificado, sem dificuldade nenhuma aqui, certo? Para já. Aqui temos aquelas duas curvinhas que eu costumo sempre abusar mais um bocadito. E já senti a Sofia a apertar as pernitas. Vamos passar aqui com uns buracositos. E mais à frente vamos fazer o teste que fazemos sempre, que é o teste da travagem. E ela aí, logicamente, eu não vou dizer onde é que vou fazer o teste da travagem, porque para ver se ela se vai mandar por cima de mim ou se vai nos passar por cima. Só para ver como é que ela só para ver se ela como é que ela se vai sentir então no teste da travagem que a gente costuma fazer. Por isso, vocês já sabem, já conhecem o sítio, primeiro da frente, depois então o de trás, e vocês então já sabem onde é que a gente vai fazer. Ai, Jesus! Mas tranquilo, não me deste uma picada no capacete, bem bom. Não, porque... Ai! Aqui o de trás. Porque eu estou-me a segurar aqui nas barras. Ok, pronto, exatamente. Eu Isso seguro-me é sempre importante. nas barras. É importante teres aí as barras para te poderes segurar, claro que sim. E aqui a voz tem, e acho que até elas são bastante ergonómicas, tu não vais... Como é que vais aí com os braços? Vais bem? Sim. Logicamente que tu numa viagem não vais andar em empedrado 300, 400, 500, 600 km. Sim. Não vais fazer as tuas nacionais de forma tranquila, e normalmente nas nacionais o gajo anda bem, é mesmo assim. O que nós estamos a tentar entender é o banco stock. O que é que a gente consegue fazer com o banco stock? É isso que eu quero entender. Mas basicamente nós aqui já vimos a posição,
já vimos a parte do conforto, já vimos a parte como encaixas, mediante o condutor e isso tudo, e para agora, para aquilo que me estás a dizer, parece-me positivo e isso é que me interessa. Seja tudo positivo. Depois o banco mais ou menos confortável, a coisa, então a gente aí já consegue resolver de outra forma. Nós agora vamos fazer a transição que fazemos sempre. Costumamos fazer uma velocidade superior, que é a transição do alcatrão para o empedrado. E cuidado, este é o empedrado, é um verdadeiro teste à suspensão da moto e o verdadeiro teste ao queijo da soft. Vamos ver se o teu queijo vai ganir ou não. Aqui este empedrado, tu vais reparar que é qualquer coisa de descomunal. É aqui que eu testo todas as suspensões. E porquê que eu testo sempre no mesmo sítio? Para ter um ponto de referência entre motas. Referência, sim. Entendes? Por isso é que e aqui, esquece, aqui é terrível. Aqui todas as motas guincham, umas melhores, outras piores. Mas eu já testei aqui a voz e para mim é tranquilo. Agora fala-me tu aí atrás, neste paralelo, completamente escarafunchado. O que é que tu sentes aí? Diz-me. Tranquilo, se eu for encostada à top case, claro que fico aqui a bater com as costas e Normal. a minha voz começa a gaguejar tal como está agora. Certo. Mas isso depois também depende de pendura para pendura e o tato que o pendura tem, se desencosta, se não, e é por aí. Para já neste momento, é normal. quando eu entro em paralelo, normalmente tiro as costas Exatamente, da uma top boa case dica. para não estar sempre ali a bater. Exato, isso é uma boa dica. É essa dica que eu quero que tu passes à malta, às penduras e aos penduras e pá, seja quem for que vá atrás, passar algumas dicas. E eu já disse a mesma coisa em alguns testes meus, que é estradas bastante sinuosas, desencostem as costas da top case, porque é normal irem a bater, não há forma. Em qualquer moto vocês vão ali, como a Sofia estava a dizer, vão acabar por estar a bater, é desencostar um bocadinho e firmar ali um bocado, porque tem que ser. Vocês lembram-se no meu teste da Teneré na altura, o teste de pendura, menino, eu já ia ali atrás a barrar quanto era lugar, eu não posso. Por isso, era sério, foi mesmo terrível. Aí eu saí de lá, fiz meia dúzia de quilómetros, e lá com o quadradão mesmo. Mas o banco da Teneré é muito reto, é muito. É isto? É muito race, então não, é muito mais desconfortável. Sim, muito mais. Mesmo eu, na minha Teneré, na minha Old Rally, eu tinha já o banco todo trabalhado e melhorou bastante. Na altura, a minha ex-namorada, que era a Mary, com a moto stock, ao fim de 50 km, sabes o que é que ela me dizia? Só me dizia assim, logo vais comer carne picada. Era assim que ela me dizia. É sério, juro-te, é terrível. Depois de eu arranjar o banco, já conseguíamos prolongar mais, mas tínhamos que ir fazendo paragens. E eu acredito que se fosse hoje em dia, com esta moto, que iríamos conseguir estar bastante tranquilos em relação a isso. Aos quilómetros que a gente fazia e por aí fora, assim. Eu, à frente, é como eu te digo, é tranquilo. Mas sim, eu já podia entrar. É que ele está aqui, Fogo. E tu também, olha aí a bicicleta. Eu sei, está aí um pincelista. E tu preocupas-te muito com os ciclistas porque tens um em casa, não é? Sim, e também ando. Tens um em casa e pensas nisso. Eu também penso. Eu tenho amigos, o Mr. Maia, por exemplo, anda sempre de bicicleta e nós temos sempre medo, porque acho que um dia destes vai haver um hater qualquer que o vai virar. Mas para a frente. Vai haver um hater que anda à procura dele ali pelo sítio onde ele mora, eu vou apanhá-lo. Soft, estamos quase então a terminar o test ride do Pendura, na nossa voltinha. Como tu vês, é uma voltinha que a gente faz mais ou menos, aqui é meia hora, mas logicamente em cada test drive eu tento levantar as motas pela manhã, andar a fazer 200, 300 km e depois é que venho fazer o teste. Às vezes, quando consigo 2 dias aqui, tivemos este bocado, mas provavelmente se o vídeo tiver então sucesso e se as pessoas quiserem, deixem nos comentários se querem um teste de pendura numa viagem grande, alinhavas? Ai meu Deus, sim, pode ser. Se as pessoas pedirem, se não pedirem estás tranquila, não é? Bora, A malta. Por isso já sabem, se vocês quiserem, eu vou deixar aí na descrição também o Instagram da Sofia, alguns por aqui ou por aqui. Vão lá, sigam, dão uma ajudinha, vamos tentar fazer mais conteúdo e ela vai-me ajudar na criação de conteúdo, porque ela também, a nível profissional, também o faz, certo? Sim. Estou ligada à criação de conteúdo e gestão de redes sociais. Exatamente, por isso se vocês precisarem de ajuda e quiserem fazer alguma coisa, contactem com ela,
que ela vos pode ajudar, e neste caso ela vai-me ajudar também em algumas coisas que eu preciso, porque logicamente pá, eu aprendi tudo na unha, tudo, edição, configurações, foi tudo na tentativa falha, e logicamente há certas coisas que eu também não sei, e a Sofia vai-me ajudar então a trazer-vos melhor conteúdo, a trazer-vos coisas com mais qualidade, pá, isso tudo. Ainda agora estávamos a fazer a apresentação e um planozinho diferente que ela me propôs ali ficou top. Mas à frente, já sabem, sigam por lá, dão uma forcinha, porque assim ela da próxima vez vem fazer uma viagem connosco. Sofia, pensamentos finais, que é isso que nós queremos, na maior da sinceridade. O que é que tu achaste, o que é que não achaste? Pá, tenta resumir isso, tens 5 minutinhos e depois corto das asas. 5 minutos é muito, eu adorei. Vamos para a próxima volta. Até é fixe andar de pendura, não tem que me preocupar. Só precisava daqui de uns suportes para os braços para me sentir confortável para adormecer. Isso é que é. A forma como tu vais sentado, o espaço que tens entre condutor e o teu corpo, isso tudo, não te sentes apertada, esmagada e afins? Não, apesar de estares aqui próximo de mim, mas tranquilo. Se quisesse mexer ao telefone também conseguia mexer, só que não é, estou mais próxima. Por exemplo, na minha CF já estou muito mais afastada. Menos mal. Agora vou-te fazer uma pergunta. Se o teu namorado quisesse comprar uma Voz 800 Rally para vocês começarem a andar os dois, começarem a passear, olha, se eu não perguntei, ele tem moto? Não, ele só compete nas bikes, ele não tem moto, pois não? Ele deixou tudo das motos, agora só tem bikes. Só tem bike, é a mesma competição que a vida dele. Mas pronto, portanto, imagina que ele agora... quem comprar, se ele comprar não é ele, sou eu. E sou eu que o mando vir andar comigo. Então resumindo, para lá, se comprares és tu que compras e ele é que vai ser o pendura, é isso? Não, na verdade é ele que conduz. Meu Deus, já estava a ficar preocupado, mas não havia nada de mal nisso, hein? Mas vamos então pensar assim, desta forma. O teu namorado decidia então comprar uma Voz 800 Rally e iria-te dizer assim, olha, estou a pensar em comprar uma Voz 800 Rally, tu já fizeste com o Nux o teste de pendura, o que é que tu achas? Achas que devo comprar, achas que vamos andar tranquilos, ou ficavas na dúvida se haverias de comprar a moto ou não? Sim, diria que sim. Além do mais, ia perguntar se dava para meter malas laterais, porque se fôssemos viajar os dois e quiséssemos fazer grandes viagens, tínhamos que ter sítio para meter as nossas coisas. E sim, diria que sim. Pronto. Pois é, malta, então é assim. A Voz 800 Rally teste de pendura levou então o thumbs up da Sofia. Se vocês aí nos comentários pedirem bastante uma viagem longa, ela já se comprometeu. Se tivermos bastantes pedidos, ela vai ter que gravar comigo, vai ter que levar comigo a fazer uma viagem, e eu já vou ser modesto com ela, um passeiozinho flash daqueles de 500 km, para ser moderado. Não vou dar aí os 800, os 900 como às vezes fazemos, 500 km e com direito a off-road em estradões, porque muitos de vocês também o vão fazer com as vossas penduras, com os vossos penduras, e também o vão fazer para ter acesso àqueles sítios fabulásticos que eu vos mostro nos passeios flash. Por isso será algo também interessante a fazer, por isso deixem aí nos comentários, deem aí com força, sigam a Sofia. Sofia, olha, obrigado por realmente disponibilizares a vir comigo e ficamos obrigada foi muito ficamos à espera de uma próxima vez. Por isso, malta, um grande abraço e até um próximo vídeo.